Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um segredo que 9 entre 10 alunos costumam ter dúvidas. Vamos falar sobre a estrutura onde temos um verbo mais outro verbo com ing. Eu sou o Rod Krebs e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Em inglês, se você quiser colocar um verbo seguido de uma outra ação, ou seja, de um outro verbo, esse segundo verbo ele precisa estar ou no gerúndio, que é aquela forma com o ing, ou no infinitivo. Deixa eu te dar um exemplo para embasar tudo isso que eu estou falando. Olha só, nessa frase aqui, we resumed talking. Nós retomamos a conversa, nós reiniciamos a nossa conversa. Eu tenho o verbo to resume, aqui nesse caso no simple past, né? We resumed. E em seguida eu tenho o verbo to talk, ser o verbo conversar, nesse caso com o ing. Perceba uma coisa, isso aqui não é o past continuous, ele não é o passado contínuo. Eu não tenho um verbo to be aqui, tá? Então esse ing ele não vai ser essa forma contínua, tá? Na verdade é simplesmente para reforçar uma ação que está sendo desenvolvida ou desempenhada naquele momento ali. Então, we resumed talking. Nós retomamos a nossa conversa, tá? Já no segundo exemplo, tá aqui, I want to see a movie. Eu quero assistir a um filme. Então eu tenho o verbo to want, em seguida o verbo to see. Então, o verbo to want, o verbo querer, o verbo desejar, e o verbo to see, o verbo ver. Perceba que eu tenho I want, isso está no simple present, era bem simples na verdade. Em seguida eu tenho o verbo to see no infinitivo. O infinitivo é aquele verbo com o to na frente, que a gente costuma falar do verbo to be. Então esse é o infinitivo do verbo. No caso, I want to see a movie. Bom, essas são as duas formas que a gente pode ter de verbo seguido de verbo. Uma com o gerúndio, a outra com o infinitivo. E a maioria dos verbos em inglês aceita essas duas formas, ou seja, você pode usar tanto uma quanto outra, que não faz a menor diferença em questão de contexto, de significado. A maioria dos verbos em inglês aceita tanto uma forma como outra. Como, por exemplo, o verbo to start. To start é o verbo começar algo. Posso dizer algo do tipo It started raining ou It started to rain. Tanto faz. Eu estou dizendo literalmente a mesma coisa. Começou a chover. Então, tanto faz It started raining como It started to rain. Eu vou falar a mesma coisa. O contexto não muda. Mas há certos grupos de verbos no inglês em que mudar essa forma muda também o significado da minha frase, muda o que eu estou dizendo. E é disso que a gente vai falar agora. Mas primeiro, já deixa eu te dar um recado. Esse é o tipo de situação onde a gente precisa memorizar esses verbos para poder usá-los corretamente. Então, já pausa esse vídeo, pega um lápis, borracha, um papel, uma caneta e anota tudo que eu vou te dizer agora para você poder melhorar o teu discurso. Vamos lá? O primeiro exemplo que eu vou te dar é sobre o verbo to stop. To stop, verbo parar ou interromper alguma coisa. Se eu tenho stop mais o verbo com ing, isso significa que a ação que está sendo desenvolvida ela não vai acontecer mais. Ela estava acontecendo, mas a partir daquele momento ela não vai acontecer mais. Olha esse exemplo. I've stopped buying the newspaper because now I read the news online. Então, eu parei de comprar o jornal porque agora eu leio as notícias online, eu leio as notícias pela internet. Muito comum, inclusive, hoje em dia. Mas perceba, I've stopped buying. Então, eu parei de comprar. Eu não compro mais, aquilo já acabou. Não tem mais essa, não, eu vou comprar de vez em quando. Não, acabou. Então, você usa esse tipo de estrutura com stop para quando aquela situação acabou ali. Ela não acontecerá mais dali para frente. Ao passo que se eu tenho stop mais o verbo no infinitivo, ou stop to something, significa que eu paro de fazer alguma coisa, eu interrompo a minha ação, o meu trabalho, a minha tarefa, para realizar uma outra ação. Por exemplo, he stopped the video to ask the students some questions. Então, ele parou o vídeo para perguntar aos alunos, ou para fazer algumas perguntas aos alunos. Ele parou o vídeo para fazer algumas perguntas aos alunos. Então perceba, é uma coisa que estava acontecendo e foi interrompida. Muito provavelmente, depois de fazer as perguntas, depois de fazer uma atividade aí voltada para esse vídeo vai ser retomado, eles vão continuar assistindo
a esse vídeo. Então, resumindo o que eu falei, quando eu tenho stop mais o verbo com ing, eu quero dizer que aquela ação que estava acontecendo, aquela tarefa, ou aquilo que estava rolando ali, aquilo deixa de acontecer imediatamente a partir daquele momento e não acontece mais. Ao passo que stop mais o verbo no infinitivo, então aquele stop to alguma coisa, significa que eu interrompi uma ação para realizar uma outra temporariamente. E bom, a gente viu exemplos de verbos que podem aceitar qualquer uma das formas e a gente viu verbos onde, dependendo da forma que eu uso, eu mudo o contexto. Legal. Agora, eu tenho verbos que aceitam apenas uma dessas formas. E a gente vai ver agora verbos que só aceitam a forma do gerúndio. Nesse caso, eu vou citar 2 exemplos. São vários desses verbos, mas eu vou citar 2 exemplos para você. O primeiro deles é o verbo to miss. To miss é sentir falta de alguma coisa. Como, por exemplo, na frase He misses playing with his friends. Então, ele sente falta de jogar, de brincar com os seus amigos, né? Nesses tempos de pandemia, a gente miss um monte de coisa. Tem muita gente que miss hugging each other. Tem gente que sente falta de abraçar aos outros. Outros miss going to the parties. Sentem falta de ir para festas, de ir a restaurantes, enfim. Então, sentir falta nesse sentido. Então, se você vai usar o verbo to miss nesse sentido, já usa um verbo logo em seguida com ing, ou nesse caso, no gerúndio. Um outro verbo que eu posso citar aqui para você é o verbo to consider, o verbo considerar. Considerar no seguinte sentido, olha só nessa frase. Let's consider going there to visit her. Então, vamos considerar ir lá para visitá-la. Isso, claro, para nossa realidade aqui, quando as coisas ficarem um pouquinho mais flexíveis, é algo que a gente vai, de fato, fazer. Considerar visitar alguém. Então, nesses 2 casos, para o verbo to miss, verbo to consider, tendo um verbo logo em seguida, você vai usar o gerúndio, vai usar o verbo seguinte com ing. Agora, eu tenho também a outra situação, verbos onde só se aceita a forma do infinitivo para o segundo verbo. Eu também trouxe 2 exemplos para você. O primeiro deles, o verbo to threaten. Esse tem uma pronúncia diferente, né? Então, to threaten, que é o verbo ameaçar. Como, por exemplo, nessa frase aqui. She threatened to quit if she didn't get a raise. Então, ela ameaçou se demitir se ela não conseguisse um aumento. Então, perceba, ela fez uma ameaça, nesse caso, she threatened, e eu tenho um verbo depois, o verbo se demitir, nesse caso, voltado para esse contexto, é o se demitir, to quit, ele vai vir no infinitivo. O outro verbo que eu tenho para você é o verbo to decide, que é o verbo decidir, como na frase, she decided to learn German by herself. Ela decidiu aprender alemão por conta própria. Me identifico bastante com ela, inclusive. Então, she decided to learn. Então, logo em seguida do verbo decide, vai vindo um outro verbo, ele vai estar no infinitivo. E bom, como você viu, eu só dei poucos exemplos, na verdade, 2 exemplos de cada situação, mas tem uma infinidade de verbos em cada um desses grupos. Se você tiver interesse, aqui na descrição tem um link para um artigo lá no meu blog, onde eu tenho a lista completa de todos esses verbos para cada um desses grupos com exemplos. Então, eu não perderia tempo, já clicava naquele link e dava uma olhada lá para você melhorar o teu discurso cada vez mais. Eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Esse é um assunto que dá muita confusão na cabeça das pessoas, mas quando a gente tem a ferramenta certa e a gente sabe como usar, o que eu quero dizer com isso? Se a gente estudou bastante, se a gente praticou bastante e memorizou esses verbos da forma correta de usar, a gente não tem mais problemas com eles. Então a sua tarefa agora é pegar esses verbos e praticar com eles. Sem prática, a gente não consegue aprender, tá bom? Mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o link está aqui, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem muito conteúdo diferente aqui do canal que você pode aproveitar também dentro da tua prática. Mas o mais importante de tudo isso, você não pode esquecer, que é Attention, Focus, Dedication and Hard Work. Essa é a receita para o teu sucesso. Fazendo frase, escrevendo texto, falando inglês, resolvendo problema de vida, relacionamento, etc. Faz isso que vai dar bom para você. Então, muito obrigado pelo seu view e te vejo nos próximos vídeos, beleza? Então, um abraço, tamo junto, tchau.